Olá, pessoas! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal da professora Kelly Cuesta, professora de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, Previdenciário, para o exame da ordem, primeira e segunda fase. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade aqui ao nosso curso de resolução de peças anteriores do exame da ordem, dentro daquela perspectiva que sempre eu coloco para os senhores, né? É o fato de ser indispensável resolver as provas, as questões, as peças anteriores, para que você conheça a tese, para que você conheça as teses e principalmente as teses voltam, tá? Então a gente precisa muito realmente desse momento. Sem muitas delongas, vamos fazer análise aqui da peça do caso Heitor Samuel Santos, tá? Reclamação trabalhista também, onde caiu a peça do Heitor. Peço desculpas agora, eu não lembro mais da hora da edição, vou pedir para colocar no letreiro aqui, qual foi o exame da ordem que realmente foi cobrado, tá? Essa peça do Heitor Samuel. Mas vamos lá, sem muitas delongas, bora descer aqui juntos para o play. Bom, professora, eu ainda não disponho do seu material. Só pedir para a gente, através do e-mail professorakellycuesta@gmail.com, também entrando aí na tela para vocês, ou então através do direct, tá? Lá no perfil do Instagram, Kelly Cuesta Professora, tá bom? Ou então, pega aqui no nosso material, aqui no link, que está disponibilizado para vocês, o e-book com muito amor, muito carinho, organizado para vocês, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer a leitura do caso Heitor, tá bom? Para que a gente possa realmente iniciar a elaboração dessa peça juntinhos. Então, vamos lá. Síntese da entrevista realizada com Heitor Samuel Santos, tá? Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, né? Então, assim, confirmando a necessidade da justiça gratuita, tá? Filho de Isaura Santos, portador da identidade 559, CPF tal, residente domiciliado na rua 7 de setembro, casa 18, Manaus, Amazonas. Então, percebam, né, que foi dada uma qualificação e nós precisaremos usar todos esses dados da qualificação fornecidos pelo examinador, tá bom? Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar aquela expressão qualificação completa, tá? Porque não tem ausência de elementos, pelo contrário, tem uma riqueza de informações que a gente vai ter que usar. Pois muito bem, o que aconteceu com o Heitor, né? O Heitor trabalhou na fábrica de componentes eletrônicos da empresa Nimbus S.A., situada na rua Leonardo Malcher, Manaus, Amazonas, né? Manaus, Amazonas, ou seja, a depender do que realmente aconteça, a gente já sabe que a nossa jurisdição aqui vai ser a Vara do Trabalho de Manaus. Regra do artigo 651 da CLT, que determina o quê? Determina que o local, né, o ajuizamento da reclamação trabalhista seja no local onde ele prestou serviços, tá? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Dando continuidade. A empresa possui 200 empregados. Por que será que o examinador nos deu essa informação? Bora tentar descobrir, tá certo? O Heitor é portador de deficiência. Se ele é portador de deficiência, nós vamos pedir a prioridade do trâmite processual, tá certo? Nós vamos pedir, além da gratuidade da justiça, nós vamos pedir aqui a prioridade no trâmite processual, utilizando aqui o Estatuto do Idoso e o artigo 1048 do CPC, tá bom? Ele é deficiente, ele é portador de deficiência, e após a sua dispensa, olha só, não houve a substituição por um trabalhador em condições semelhantes, tá? A gente sabe que isso aqui não pode acontecer. Para que você faça a demissão de um trabalhador portador de deficiência, tá? Você precisa fazer o quê? A substituição imediata de um trabalhador nas mesmas condições, tá bom? Se isso não acontecer, ou seja, se não houver essa substituição, imediata, Heitor vai ter direito a quê?
Heitor, ele vai ter direito à reintegração. Heitor vai ter direito, tá, à reintegração. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilinho? Tudo bem? Então, ele vai ter direito à reintegração, tá? Perfeito. Seguindo lá com a leitura do nosso caso. Seu e-mail, né, o e-mail do Heitor, o e-mail pessoal, era monitorado pela empresa. E por que o e-mail pessoal do Heitor era monitorado pela empresa? Porque no ato da admissão estava ocorrendo um problema na plataforma institucional. Daí porque a ex-empregadora acordou com os empregados que o conteúdo de trabalho seria enviado ao e-mail particular de cada um, desde que pudesse fazer o monitoramento. Que, em razão disso, o empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Eita caramba, nós temos aqui uma situação grave, gravíssima. Nós temos aqui uma violação à intimidade, nós temos uma violação à privacidade, nós temos aqui uma violação, tá? À privacidade, nós temos uma violação, tá? Ao sigilo das correspondências, e a gente sabe que isso inclui também o quê? O e-mail, né? Na verdade. Então, aqui nós temos uma situação de dano moral, com certeza absoluta, tá bom? Com certeza absoluta aqui nós temos uma situação de dano moral, onde já se viu o meu empregador ter acesso, tá? Às minhas mensagens pessoais, às minhas mensagens particulares. Ai, 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 muito grave isso aqui, tá bom? Dando continuidade à leitura do comando da nossa peça, o que a gente encontra aqui? A gente encontra ainda o seguinte: durante o contrato, Heitor sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo não sendo sindicalizado. A gente sabe que isso não pode acontecer, tá? Isso aqui está completamente errado, tá? Ele não poderia sofrer esses descontos, tudo bem? Ele não poderia sofrer esses descontos, tá? Heitor teve a sua carteira assinada como assistente de estoque. Mas, contudo, porém, todavia, o que faziam com o pobre do Heitor? Em parte do horário, também realizava as tarefas como analista de compra. Gente, esse também aqui não está à toa, tá? Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que, além, né, da função original, o Heitor fazia também outra atividade. Ou seja, nós temos aqui uma adição, nós temos um acréscimo, nós temos o quê? Um acúmulo de função, ok? Um acúmulo de função. Um acúmulo de função que dá direito a reclamar o quê? Uma diferença salarial por conta do acúmulo de função. Tranquilinho? Show de bola? De boa? Perfeito. Então, bora lá. Seguindo. Pois seu chefe determinava que ele fizesse pesquisa de preços e comparasse a sua evolução ao longo do tempo. Atividades estranhas ao seu mister de assistente de estoque. Trabalhava de segunda a sexta-feira, de 8 às 16h45, com um intervalo de 45 minutos para a refeição. E aos sábados, de 8 às 12, sem intervalo. Meus amores, todas as vezes que trouxeram uma situação de intervalo, de jornada, tá? A gente precisa realmente fazer a continha. E aí não pode ter vergonha. Se tiver que usar o dedinho, a gente vai usar o dedinho sem nenhum problema, tá? Primeira missão. Primeiro eu olho para a carga horária do dia, depois eu olho para o intervalo. Sempre assim. Então, se ele pegava 8 horas e ficava até 16h45, eu tenho que primeiro ver o que tem nesse intervalo de tempo. 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele fazia 8 horas e 45 minutos de jornada por dia, de segunda a sexta. Tá certo? Só que dessas 8 horas e 45, você tem que deduzir o quê? 45 minutos que ele tirava a título de intervalo para alimentação. Então, ele não trabalhava 8 horas e 45 minutos. Ele trabalhava 8 horas com 45 minutos de intervalo. Aos sábados, algum problema? Nenhum. Ele trabalhava 4 horas aos sábados, tá? Sem intervalo, realmente não precisa. Então, a gente vai descartar aqui a questão das horas extras. Não tem horas extras aqui. Já que de segunda a sexta ele trabalhava 8 horas e aos sábados ele trabalhava 4 horas. Somando tudo isso, você chega numa carga semanal de 44 horas semanais, tá certo? Agora, depois que a gente analisa essa questão da jornada, a gente de fato vem olhar aqui a questão do intervalo intra-jornada. Intra-jornada. E aqui eu peço a atenção de vocês para o seguinte: alguns alunos confundem, né? Podem até entender o instituto, mas confundem a nomenclatura. Intra-jornada e interjornada. Intra-jornada. Quem faz até 4 horas por dia não tem direito a nenhum intervalo. Quem cumpre uma jornada de 4 até 6 horas por dia tem direito a 15 minutos apenas de intervalo. Agora, aquelas pessoas que trabalham, tá? Acima de 6 horas por dia, uma jornada acima de 6 horas, tem direito a pelo menos uma, no máximo 2 horas. Está previsto em norma coletiva. Então, nesse caso aqui, o Heitor, tá? Ele tinha que ter garantido pelo menos 1 hora de intervalo para alimentação. 1 hora de intervalo intrajornada. Intrajornada. Só que a empresa concedia apenas 45 minutos. Conforme determina o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, o empregador deve ser condenado pelaquilo que ele suprimiu. Então, se o Heitor tinha direito a 1 hora e gozou apenas 45 minutos, a empresa ela deve pagar, com acréscimo de 50%, quanto tempo de intervalo intra? 15 minutos de intervalo intra-jornada, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente não tem horas extras, mas a gente vai ter aqui uma supressão de 15 minutos do intervalo intra-jornada para alimentação. Intra-jornada, alimentação, interjornada, entre um dia e outro, eu tenho que ficar afastada do meu trabalho por pelo menos 11 horas. Tudo bem até aqui? Então, esse aqui é o cenário. Você, contratado como advogado, tá? Deve apresentar a medida processual adequada à defesa dos interesses do Heitor, sem criar dados ou fatos não informados. E o que foi que aconteceu mesmo com o Heitor? O Heitor foi demitido, tá certo? Sem justa causa, recebeu as suas verbas, recebeu as suas parcelas, porém, a condição do Heitor coloca a empresa numa situação obrigacional, do tipo, sendo o Heitor portador de deficiência, a empresa, para poder demitir o Heitor, teria que substituí-lo imediatamente, mas ela não fez isso. A partir do momento que a empresa deixou de fazer isso, surgiu para o Heitor o quê? Surgiu para o Heitor o direito a requerer a reintegração. E se a gente fala em reintegração, a gente fala em antecipação de tutela. Então, percebam, essa reclamação trabalhista é uma reclamação trabalhista que vai ter pedido de antecipação de tutela em razão do direito que o Heitor tem à reintegração. Tudo bem, meus amores, tranquilinho? E aí, o que acontece? Nós vamos seguir sempre o nosso método. Qual é o nosso método? Leitura da peça, tá certo? Leitura da peça, identificação da peça, identificação do teu cliente,
E agora a gente vai montar o nosso esqueletinho. O nosso esqueletinho é divisor de águas. A gente não pode sair escrevendo uma peça sem montar o seu esqueleto, porque o esqueleto vai ser o meu gabarito e é ele que vai garantir que eu não tenha deixado nada para trás, que eu não comprometa a pontuação que realmente pode fazer toda a diferença na minha aprovação. Tudo bem, meus amores? Tudo tranquilinho? Então, eu vou virar aqui a tela, tá? Para que a gente possa começar a estruturar esse nosso esqueletinho, tudo bem? E passar para a redação, passar para a escrita da nossa peça, tá bom? Professora Kelly Cuesta aqui com vocês, rumo à tua aprovação. Te quero como meu aluno de mentoria da segunda fase do exame da Ordem de Direito do Trabalho, tá bom? Bora montar aqui a peça. Então, fizemos a leitura do comando, tá? Do caso Heitor Samuel Santos, tá? Agora nós vamos passar realmente a resolução da peça, tá? Comentando com vocês ponto a ponto e depois fazendo a correção comparando com o gabarito oficial, tá? Lá do exame da ordem, tudo bem? Para verificar qual seria aproximadamente a pontuação que nós alcançaríamos com a nossa peça, tá? Eu sou a professora Kelly Cuesta, dando sequência aqui ao nosso curso, tá? Preparatório para a segunda fase do exame 45 e dos seguintes, né, em Direito do Trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Deixa eu me ampliar aqui para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu ver como é que está aqui o tamanho. Melhorou bastante, né? Dá para aumentar mais um pouquinho? Tá sim, então bora aumentar mais um pouquinho. Pronto, show de bola. Eu acho que agora ficou bom para todo mundo, tá bom? Então, bora lá, meus amores. Nós já fizemos a leitura desse caso. Você que ainda não tem o nosso e-book, pode pedi-lo gratuitamente, tá? O e-book foi organizado com as questões anteriores com muito carinho. É só chamar aí no direct, Kelly Cuesta Professora, @Kelly Cuesta Professora no Instagram, ou então através do e-mail, professorakellycuesta@gmail, tudo bem? Então, vamos lá, sem delongas. Meus amores, considerando que o texto informou para a gente que o Heitor trabalhava, né, na empresa SA, com sede em Manaus, como é que ficou, então, aqui o nosso endereçamento? O nosso endereçamento, nesse caso aqui, a proposta, né, como a gente já conversou, há várias formas de você escrever. Eu gosto muito dessa, tá? Mais reduzida, mais enxuta, mas você pode escrever realmente como for mais confortável para você. Ao senhor doutor juiz da espaço Vara do Trabalho de Manaus, ao juízo da espaço Vara do Trabalho de Manaus, ou se você realmente já incorporou aquela decorebinha um pouco maior, né? Ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz da traço, Vara do Trabalho de Manaus, fique à vontade. O que é importante? O que é que o examinador ele aprecia aqui no endereçamento para que você ganhe? Normalmente a pontuação é 1/10, tá? Para que você ganhe esse 1/10 lá do espelho de prova, do espelho de correção. Você tem que acertar obrigatoriamente colocando que é vara do trabalho por conta da instância. Afinal de contas, uma reclamação trabalhista, um dissídio individual, começa na base da pirâmide processual, ou seja, começa no primeiro grau, na primeira instância, na vara. E, no caso aqui, a jurisdição, nos termos do artigo 651 caput da CLT, que diz que será competente, tá, a jurisdição, a comarca, o foro, o local de execução do contrato de trabalho. Logo, se a empresa se situava em Manaus e lá ele cumpriu o seu contrato de trabalho, a jurisdição, então, vai ser Manaus. Então, assim, não importa muito se você tem uma metodologia mais rebuscada, se você já é mais da minha política, menos é mais, tá bom? O importante é que você tenha que garantir, que garantir a escrita de vara em Manaus para poder pontuar, tá certo? No que diz respeito à qualificação, meus amores, no que diz respeito à qualificação, o que acontece aqui? Eu sempre coloco para vocês, depois que vocês realizam a leitura do comando, identificam a peça, identificam o teu cliente, tá? Por que isso é importante?
Porque justamente agora aqui na qualificação, você tem que começar por aquele que te contratou, por aquele que está propondo, que está ajuizando, nesse caso, a reclamação trabalhista. Se o nosso cliente é o Heitor, então é claro que a reclamação vai começar com a sua qualificação. É ele que está provocando a justiça, ele que está provocando o juízo, requerendo, né, pretensionando algum direito. Então, aqui eu já coloquei a qualificação, né? Lembrando que essa qualificação do Heitor, ela foi disponibilizada, tá? Ela foi disponibilizada para a gente no comando da peça, tá certo? Se porventura o comando da peça não trouxer esses elementos, por exemplo, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Isaura, se o comando da peça não trouxer isso para você, você pode substituir por qualificação completa, tá certo? Qualificação completa. O que você não pode fazer é criar dados. Criar dados você não pode fazer, tá bom? Porque aí realmente pode ser considerado como uma forma de comunicação com a banca e você ter a sua peça zerada e automaticamente comprometer todo o seu certame, tá bom? Então, aqui a qualificação vem por meio de seu advogado, entre parênteses, meninas, não escrevam advogada, tipo, vem por meio de sua advogada. Não, jamais, porque isso também pode ser considerado como uma forma de comunicação da banca. Então, você coloca, vem por meio de seu advogado, entre parênteses, fazendo remissão, né, às mulheres, com procuração carreada aos autos. Lembrando que carreada é o sinônimo de anexo. Bora tentar ser técnico, bora tentar impressionar o avaliador. Se você pode escrever um pouquinho mais bonito, se você pode ser técnico, se você pode mostrar conhecimento linguístico das normas, as palavras do dicionário, por que não usar, não é verdade? Por que ser mais um e colocar anexo? Então, bora ter esse cuidado para encantar realmente o avaliador, para que ele se interesse pela sua peça, para que ele corrija com mais afinco ainda, tá bom? Então, bora tentar criar aqui um pacto. A partir de hoje, deixa o anexo lá na gaveta, embora usar o carreado, tudo bem? É chique, chiquíssimo. Seguindo, aos autos, apresentar, tá, meus amores? Aqui eu utilizei o verbo apresentar, mas eu poderia colocar algum outro? Certamente que sim. Eu poderia colocar propor, oferecer, ajuizar. Todos eles são perfeitamente cabíveis aqui para a propositura da reclamação trabalhista, tá? Atenção agora, atenção agora. Apresentar a presente reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela, com amparo no artigo 840, parágrafo 1º da CLT e no artigo 300 do CPC. Meus amores, o que acontece? Lembra que o Heitor, tá? De fato, ele não tem... a gente não pode dizer que ele tem estabilidade, porque nós temos 7 estabilidades previstas, né, na nossa CLT. A questão da 8ª, que deixou de existir, que é a decenal, né? Já não tem mais essa sua concessão. Mas aqui a situação do Heitor é mais um direito à reintegração, tá? Por quê? Nós vamos verificar que o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8213 de 91, a nossa querida lei previdenciária, ele afirma que um empregado portador de deficiência só pode ser demitido se tiver uma imediata substituição. Caso contrário, caso essa imediata substituição não aconteça, esse trabalhador que foi demitido tem direito a ser reintegrado. Então, aqui nesse caso do Heitor, a gente vai fazer o pedido de antecipação de tutela para garantir essa reintegração imediata dele ao emprego, considerando que não houve a substituição. E todas as vezes que for necessário, tá, pedir a antecipação de tutela em RT, você precisa colocar esse título desde o momento da qualificação, tá certo? Desde o momento da qualificação você precisa fazê-lo. Então, reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela e colocar os 2 fundamentos. O fundamento da RT, que é o nosso querido 840, parágrafo 1º da CLT, e nosso, né, famigerado artigo 300 do CPC, em razão da antecipação de tutela, tá? Em desfavor, contra, tendo como parte contrária, tá? Nibus SA. Peguei também aqui
Peguei aqui também a qualificação que foi dada, né, as informações que foram dadas no comando da questão pelos fatos a seguir expostos. Então, o que acontece? Usualmente, a banca, ela pontua 2 décimos por essa qualificação. Então, aqui nós já teríamos garantido 3 décimos. Ah, professora, que horrível, 3 décimos. Não, 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 não pense assim. Exame da ordem, segunda fase, a gente não pode pensar com essa cabeça, de forma alguma. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores, em aulas anteriores, inúmeras vezes, que vários alunos foram para recurso ou mesmo deixaram de ser aprovados por conta de 1 décimo. 1 décimo. Eu tenho conhecimento, não chegou a ser meu aluno, mas de uma aluna que ficou com 5,95. Menos de 1 décimo ela ficou reprovada, tá certo? Então, assim, nenhuma pontuação realmente ela é descartada, tudo é importante. Então, até aqui, 3 décimos é para comemorar? Com certeza absoluta, tá? Seguindo. Meus amores, o que acontece? Aqui na qualificação do Bruno, do Heitor, perdão, ainda estou com o caso Bruno na cabeça, tá? Aqui na qualificação do Heitor, o que nós encontramos? A informação que ele encontra-se desempregado. Apenas para reforçar o nosso pedido de gratuidade da Justiça. Ainda que não tivesse essa informação, nós deveríamos pedir a gratuidade da Justiça, tá certo? Então, o fato de afirmar aqui que ele está desempregado é só para ratificar esse pedido de concessão da gratuidade da Justiça, tá bom? Aí vocês poderiam perguntar para mim, professora, sempre que for uma RT, e formos, né, estivermos defendendo o trabalhador, nós devemos pedir a gratuidade da Justiça? Sempre é uma palavra muito forte, mas, assim, praticamente sempre, tá? Bora colocar o praticamente na frente, por quê? Lembra que tem um trabalhador hipersuficiente. Hipersuficiente, ou seja, aquele que não é liso, tá? Que está previsto lá no parágrafo único do artigo 444 da CLT, que é aquele trabalhador que possui diploma, né, nível superior, e um ganho, uma remuneração superior a duas vezes o valor do teto do RGPS. Então, ele ganha lá mais de 16, 17 mil reais. Então, esse trabalhador tem direito à gratuidade da Justiça? Pedir você até pode, mas tá, ele não preenche os requisitos para ter a sua concessão, tá bom? Então, fica ligado em relação ao trabalhador hipersuficiente, tá? Aqui a nossa proposta de escrita em relação à gratuidade da Justiça, né? Você sabe que a gente utiliza a metodologia das cores para que vocês possam identificar adequadamente, se acostumar com essa trilogia, tá certo? Falar em redação jurídica de peça, meu amor, é trabalhar fato, fundamento, pedido. O dia que o aluno entender a importância do esqueleto e a importância de respeitar essa trilogia, fato, fundamento, pedido, nossa, esse aluno vai embora, não tem quem segure em relação às peças. Aqui na gratuidade, então, a gente vai ter que usar, professora, essa trilogia, claro, fato, fundamento, pedido, e eu utilizei do recurso das cores para vocês, tá? Para que vocês possam perceber visualmente essa aplicação. Em verde, o fato, sei lá, azul Maldivas, eu acho linda essa cor, tá? O fundamento, e em roxinho o pedido. Então, bora verificar aqui como ficou essa proposta, tá? Excelência, o reclamante é pessoa pobre nos termos da lei e não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento pessoal e familiar. Olha, vou fazer um acréscimo aqui. Considerando que o texto me disse que ele está desempregado, eu vou acrescentar essa informação aqui. Excelência, o reclamante é pessoa pobre nos termos da lei, vírgula, encontra-se desempregado e não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento pessoal e familiar. Ó,
Que fato lindo, não é verdade? Professora, eu escrevi apenas que ele está desempregado e com dificuldades de arcar com as custas processuais. Tudo bem também, tá tudo certo, tá? Você não precisa se preocupar aqui em chorar muita miséria. Ai, coitado, não vá inventar também muita tragédia. Coitado, não tem o que comer, está num estado de miserabilidade. Ai, não precisa tanto. Menos. Menos é mais. Menos é mais. Eu não quero que você tire 10. Se você tirar 10, ótimo. Vamos emoldurar a sua prova. Mas se você não tirar 10, está ótimo. Eu quero que você tire 6. Aqui, né, 6 é 10. Então, né, não precisa chorar tanto, tá? Nos termos do artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT, fundamento obrigatório, aqui eu coloquei um sobressalente, né? E da súmula 463, inciso 1 do TST, que fala justamente da concessão da gratuidade, que não precisa, né, de prova, né? Basta declarar a questão da hipossuficiência. É devido ao trabalhador de baixa renda que recebe abaixo do limite legal a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual requer o seu deferimento, razão pela qual requer a sua concessão. Tá certo? Fato, fundamento, pedido. Professora, eu não fiz assim igual o seu. Que legal, maravilhoso. Eu não quero que você faça igual o meu. Eu não quero que você decore. O aluno que vem para o meu curso com a intenção que vai decorar, que eu vou colocar um decoreba, não vai. Você vai aprender. Minha proposta é que você aprenda. Tá? Eu quero que você aprenda. Não quero que você decore. Colocando isso, tá tudo certo. Tudo bem? Tranquilo? Bora lá, meus amores, dando continuidade aqui. Olha só, o que acontece? Prioridade no trâmite processual. Vocês sabem que a lei, ela assegura a determinados trabalhadores, tá? A determinados trabalhadores, um tratamento diferenciado dentro do processo, né? Porque aquela pessoa, aquele reclamante, aquela parte autora, tem alguma condição especial que faz com que haja uma urgência, o tempo tenha que ser reduzido de alguma forma, tenha realmente um olhar mais célere, mais cauteloso, mais preocupado, né? Quando a gente fala em prioridade no trâmite processual, no bom e velho português, é como se fosse furar a fila ou então passar à frente, tá bom? E aqui, inevitavelmente, a gente precisa lembrar do artigo 1048 do CPC. Localiza aí rapidinho o artigo 1048 do CPC, por favor, tá? Por favor, localiza aí o artigo 1048 do CPC. Localizou? Sim? Perfeito. Além, deixa eu escrever logo aqui, tá? Artigo 1048 do CPC. E artigo, quero que você localize aí também, tá? Nono do Estatuto da... Deixa eu ver aqui, que muda, né? Muita terminologia, para eu não falar errado e depois eu levar um puxãozinho de orelha, tá? Pessoa com deficiência. Pronto. Localiza lá o artigo 1048 do CPC, tá? E também o artigo 9º do Estatuto. Professora, tu podes me dizer qual é a lei? É a 13.146 de 2015. 13.146 de 2015. Ok.
Tudo bem? Então, bora lá. Vamos lá, né? Fato, fundamento, pedido. Excelência. Excelência. A parte reclamante é portadora de deficiência nos termos da lei. Fato. Tá? Sem muita delongas. Você, até porque você não tem informações aqui para realmente se adentrar, né? Você não tem informações aqui para se adentrar nessa questão. Excelência, a parte reclamante é portadora de deficiência nos termos da lei. Ponto. Tá? Determinam os artigos 1048 do CPC, vou colocar caput, e artigo 9º, e 9º, né? Já coloquei artigos ali, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Professor, eu posso colocar aqui entre parênteses a lei? Pode. Lei 13.000, só um instantinho aqui, que para decorar a lei eu sou uma tragédia. 13.146 de 2015, tá? Que a pessoa nessa condição pode requerer e obter tratamento preferencial quanto ao trâmite do processo. Assim, requer o reclamante essa concessão. Tá? Bem direto, sem delongas. Vou colocar aqui. Fato. Fundamento. E o nosso pedido. Pronto. Sem susto, sem estresse, sem agonia, menos é mais, entregou tudo que é necessário, fato, fundamento, pedido, preencheu o requisito, sem sofrimento. Bora desmistificar, tá certo? Prioridade no trâmite processual. Tá? Galera do print, galera que está copiando, galera que está olhando, pegando um rumo e fazendo o seu, tudo bem? De boa. Bora lá. Agora nós chegamos realmente em um ponto sensível. Qual é o ponto sensível que nós chegamos? Aqui, tá? Vou destacar aqui em vermelho para a gente poder dialogar. Amores da minha vida é o seguinte. Amores da minha vida é o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que vocês forem escrever sobre antecipação de tutela, vocês precisam entender o seguinte. O que, professor? Olha só. Vou até fazer um esqueminha aqui, dar uma aula bem legal para vocês. Tá? A parada é a seguinte, em português claro. Eu percebi isso todas as vezes que... lá atrás, né? E só se confirma. Quando o aluno chega comigo, né, sai o resultado do exame da ordem, e ele não passa, e ele me contrata para recurso. Eu primeiro sempre faço uma análise. Se houver realmente possibilidade, aí eu pego. Senão, eu nem alimento a esperança do aluno pequeno. E aí, o que acontece em relação a isso aí? O que eu percebo? O aluno pensa que na antecipação de tutela, ele tem que fazer fato, fundamento, pedido. Só isso. Aí ele conta lá o que aconteceu, mete o artigo 300 do CPC, diz que corre o risco de dano irreparável ao processo,
que há a fumaça do bom direito, que há não sei mais o que, por isso ele requer a gratuidade, a concessão da antecipação da tutela. E o menino fala assim para mim, professor, é um absurdo, eu coloquei o artigo 300. Parece que falar sobre antecipação de tutela é só colocar o artigo 300. Não é. O aluno, ele esquece do principal, que é falar sobre o bem jurídico a ser protegido. Você quer uma antecipação de tutela por qual motivo? Qual é a urgência? Qual é o bem jurídico que está frontalmente sendo afrontado? O menino não fala sobre isso. Quando eu faço uma redação, uma escrita de antecipação de tutela, eu preciso tratar sobre 4 pontos. Não é só sobre fato, fundamento e pedido. Entre o fato, fundamento e pedido, tem um 4º elemento aqui que o aluno esquece, que é falar sobre o bem jurídico a ser tutelado. Então, olha só. Fato, bem jurídico, fundamento da tutela antecipada, vou colocar da TA, e o pedido da tutela. É assim. Se você aprender isso, tenha certeza absoluta que nunca mais na sua vida você vai perder uma questão, nunca mais na sua vida você vai ter um indeferimento de um juiz, a não ser que realmente não tenha o direito aí violado, tá? Nessa situação do Heitor, fato, trabalhador com deficiência que foi demitido sem justa causa, tá? Sem justa causa. O bem jurídico aqui, tá? Direito à reintegração, porque não houve a substituição imediata por outro empregado na mesma condição. Fundamento da... E aqui, né, mais o fundamento. Tem que colocar o fundamento disso. Opa, deixa eu voltar para cá para ficar tudo na mesma página. Pronto. Tá? Mais o fundamento jurídico disso aí, ok? Fundamento da TA. Aí aqui nós vamos falar, né, sobre o direito à antecipação de tutela e colocarmos aqui o nosso querido artigo 300 do CPC. Muita gente usando o 294 e a banca, inclusive, também cobrando. Então, bora deixar aqui. E o pedido é o pedido, ante o exposto requer. Né, o pedido da tutela. Nesse caso, vai ser a reintegração. Meus amores, então é assim. É assim que nós vamos escrever esse nosso capítulo aqui da antecipação de tutela. É assim. Professora, cite um outro exemplo para eu ficar mais confortável. Faremos outras peças e vai aparecer. Bora pegar aqui o exemplo usual, grávida. Imagina aqui que não foi o Heitor, portador de deficiência, que foi demitido, mas foi a Samanta grávida de 3 meses. Então, como ficaria o fato? A reclamante, grávida de 3 meses, foi demitida sem justa causa. Qual é o bem jurídico a ser tutelado aqui? A estabilidade gravídica, que, né, sendo demitida sem justa causa, dá direito o quê? A reintegração ou indenização substitutiva. E colocar todos aqueles artigos lá. Artigo 10, inciso 2 ali na B da TCT, artigo 391A, súmula 244, tá? Fundamento, né? Nesse caso, assegura o dispositivo legal, o direito a requerer antecipação de tutela, diante do perigo irreparável, tá, da fumaça do bom direito, toda aquela retórica lá, e o pedido anteexposto requer a reintegração da obreira grávida ou o pagamento da indenização substitutiva. Deu para perceber? É assim. Se nós não escrevermos dessa forma, a gente não vai garantir a pontuação total. Aí vale normalmente a gente vai confirmar, nesse caso aqui, porque varia, né, de prova para prova, normalmente um pedido de antecipação de tutela, este tópico, vale 0,65, vale muito.
Aí vem o menino lá, poxa, professora, eu não ganhei eu ganhei 0,4. Eu coloquei o artigo 300 como se o artigo 300 fosse tudo. Aí você vai ler o que faltou. O que falta normalmente? Falta isso aqui, olha. O menino não trata sobre o bem jurídico. Tu vai escrever do nosso caso, Heitor? Bora lá? É claro que eu já vou fazer umas colas aqui, né? Evidente que sim, né? Deixa eu abrir espaço aqui. Ora, digitei à toa? Jamais. Jamais, meu bem. Jamais. Então, bora lá. Excelência. Excelência. O trabalhador é pessoa com deficiência nos termos da lei e foi demitido sem justa causa. Ok? Tudo bem? Então, eu vou até pintar aqui, eu vou ter que colocar uma outra cor. Esse aqui vai ser o fato. Vou colocar aqui o fato, tá? Pronto. Ocorre que, nos termos do artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8213 de 91, para que haja a demissão de um empregado nessas condições, deve haver a imediata substituição por outro funcionário, também portador de deficiência ou ao menos em fase de reabilitação. Caso contrário, insurge ao trabalhador demitido o direito ao pedido de reintegração ao emprego. Bem jurídico a ser tutelado. Tá? Vou até deixar em vermelho para que vocês percebam. Tá? Olha só. Tudo bem? No caso de Heitor, até para fazer um comentário aqui, que muitos alunos perguntam sobre isso, né? Professor, eu posso usar o nome do trabalhador? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá? Pode chamar pelo nome, sim. Tenho até uma aluna que está fazendo agora para mim já a repescagem para fevereiro, né? Ela disse, professora, eu me sinto mais próxima, eu me sinto mais íntima quando eu chamo pelo nome. Eu disse, meu amor, você pode usar o nome, não tem problema nenhum, tá? Fique à vontade. No caso de Heitor, não houve essa substituição. Tá? Vou colocar em vermelho também. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Seguindo. O artigo. Agora eu vou falar da tutela. Vou colocar os artigos 294 e 300 do CPC garantem ao requerente o direito de pedir antecipadamente a concessão de uma medida, evitando riscos irreparáveis ao processo, caso tenha que se aguardar o fim do julgamento.
estando presentes, no caso, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, deve o magistrado fazer essa concessão. Assim, pleiteia o reclamante a concessão, o deferimento em sede de tutela antecipada para a sua imediata reintegração ao emprego. Fundamento. Pedido. Pronto. Tá? Então, assim, percebam. Se vier para vocês 22 de fevereiro, 2 dias antes do meu aniversário, uma reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela, você precisa estruturar a sua redação desta forma, em 4 blocos. No caso da antecipação de tutela, não basta fazer fato, fundamento, pedido. Não basta. Você precisa tratar do bem jurídico que justifica o pedido da tua tutela. Tá certo? Por que que é tão urgente? Por que que não pode esperar? O que que há realmente de apressado que eu tenha que apreciar? Excelência, a lei é clara. Para demitir um portador de deficiência, tem que ter um substituto imediato, não teve. Então, eu quero a reintegração. Isso não dá para esperar o final do processo. Por que que o senhor quer esperar até o final do processo? Qual é a dúvida que o senhor tem? Se, tá aqui, eu sou deficiente, não houve a substituição imediata, qual é a sua dúvida? Nenhuma. Então, antecipadamente, conceda minha reintegração. Deu para entender, meus amores? Sim. Professora, eu estou estranhando um pouco, a escrita, requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de habilidade. Sim, você está certo. Escrever uma antecipação de tutela é um pouco mais, né? Você é um pouco mais demandado, você é um pouco mais exigido, você tem que ter cuidado com a coesão, né? Tem que ter realmente uma atenção maior. Tanto prova, né, que como eu falei para vocês, usualmente um pedido de antecipação de tutela pontua 0,65. Eu acho, vou até verificar isso, que eu já vi situações até de 0,8, tá? A pontuação realmente é alta, porque ela demanda esse exercício da escrita do aluno. Assim, minha proposta. Pegou a ideia? Tenta escrever com as tuas palavras. Tenta escrever com as tuas palavras, tá? Faz, refaz, apaga, rasga, joga o papel. Vamos pegar outros casos de antecipação de tutela e você vai ver que sempre vai ser essa sistemática e é realmente escrever. Antecipação de tutela é um grande desafio, onde você, mais um motivo, não dá para decorar, você precisa aprender. Tudo bem, meus amores? Galerinha do print. Ok? Vamos seguir? Bora lá. Como é que está a nossa peça até agora, né? Bora só fazer aqui um panorama rapidinho de como é que ela está. Olha só. Endereçamento, qualificação, pedido de gratuidade da justiça, trabalhando bem as cores, né? O seu lado visual, tá? Fato, fundamento, pedido, fato em verde, verde Maldivas, fundamento, e o roxinho, pedido. E percebam que eu estou brincando com a forma de pedir para que você se solte. Aqui foi razão pela qual requer seu deferimento. Aqui foi assim requer o reclamante essa concessão, tá bom? Brincando com você. Chegamos aqui na antecipação de tutela. Nós colocamos um quarto elemento aqui, porque tem que falar do bem jurídico a ser tutelado, tá? Então, aqui, bem legal, bem escrito.
Vamos agora, né? Suponho que já seja o nosso método, não tem mais nada, então vamos para o nosso método. Deixa eu apagar isso aqui. Indique esse vídeo para os seus colegas. Ele é um vídeo bem legal para entender essa questão da antecipação da tutela e a forma de escrevê-la, tá? Por favor, indica para o teu colega. Bom? Aqui que tem alguns textos que eu estou aproveitando, né, da outra peça, por exemplo, eu já aproveitei aqui o texto dos honorários, dos pedidos, então, tá? Bora ver aqui, professora, tu tá com preguiça de digitar? É mais ou menos isso, né? A vantagem do computador, que a gente copia e cola, né, meus amores? Mas bora lá, tá? Olha só. No caso aqui do Heitor, nós identificamos como mérito, né, o quê? Nós identificamos a questão da reintegração, ok, nós já conversamos. Nós identificamos aqui o fato do e-mail dele pessoal ser monitorado, e com isso, a empresa teve acesso a questões particulares dele, né? Isso é muito grave, né? Então, é por isso que a gente vai pedir aqui o dano extrapatrimonial ou dano moral, tá certo? Uma terminologia que a gente não vem mais usando, agora a gente fala realmente extrapatrimonial, tá? Nós temos os descontos indevidos, né? Então, bora colocar aqui 4.2, 2. Opa, que é isso? Dois descontos indevidos, né? Dois descontos indevidos. Qual é a outra tese de mérito? Diferença salarial, né? Ou, vou colocar aqui, ou, tá? Plus salarial por conta do acúmulo de função. Essa palavrinha não pode aqui faltar, porque até uma forma do examinador te testar, saber se você sabe a diferença entre acúmulo de função e desvio de função, tudo bem? Nesse caso aqui é acúmulo, porque ele foi contratado para trabalhar como assistente de estoque, e além do serviço de assistente de estoque, ele também trabalhava como analista de compras, tá certo? 4.4, nós encontramos também a questão da intrajornada, né? Do intervalo intrajornada, tudo bem? Então, aqui nós temos as nossas 4 teses de méritos para a gente poder trabalhar aqui nesse caso do Heitor, tá bom? Podemos? Sim ou não? Sim, né? Professor, uma dúvida. Diga para mim. Diga para mim. Eu já faço estágio em escritório e eu vejo que nas peças repete no mérito a questão da antecipação da tutela. E aqui tu não colocaste. Não, não precisa aqui, tá? Aqui realmente nós temos, vocês vão perceber isso quando vocês começarem a advogar. Muda muita coisa, em bem da verdade, entre aquela metodologia que você estuda para ser aprovado no exame da ordem, para aquilo que na prática realmente você desempenha, tá? Então, isso aí é fato, indiscutível. Aqui, até por conta também da limitação das linhas, você não precisa repetir. Já colocou lá a antecipação de tutela, já preencheu o requisito. Você não precisa repetir aqui dentro do mérito. Na prática, quando advogado vocês forem, aí você repete, mas aqui para o exame da ordem não, tá bom? Fica exatamente assim. Podemos descer para o play? Podemos, né? Então, bora lá. Do dano extra patrimonial. O que foi que aconteceu aqui? O e-mail pessoal, né? Olhando lá para os fatos do comando da peça, o e-mail pessoal do Heitor, ele era monitorado pela empresa, né? Porque quando ele foi contratado, tinha um problema lá na plataforma institucional,
e por isso os empregados acordaram, aceitaram disponibilizar o uso do seu e-mail pessoal, mas ele era monitorado. E com isso, o empregador teve acesso a diversas fotos, escritos do depoente, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Então, aqui estão os fatos. Eu vou pegar e vou trabalhar essas informações que o próprio comando da peça me deu, tá? Então, vamos lá, tá? Vou começar com excelência de novo? Poderia, mas aqui eu não quero, eu vou começar direto com o reclamante, tá? Ou então eu vou atender a pedido de alguns alunos para tirar aquela angústia de coração e eu vou chamá-lo pelo nome, tá? Então vou colocar Heitor, ao ser admitido pela reclamada, tá? Disponibilizou o seu e-mail pessoal e, com isso, a empresa teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdos que o mesmo não gostaria de ter sido exposto a terceiros. Faltou a palavrinha aqui, monitorado, né? Que é importante. Heitor, ao ser admitido pela reclamada, disponibilizou seu e-mail pessoal e, com isso, o qual era monitorado pela empresa e, com isso, esta teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdos que o mesmo não gostaria de ter sido exposto a terceiros, tá certo? Isso aqui foi o fato, tá? Mas aí a gente precisa pormenorizar mais um pouquinho aqui, tá? Deixa eu só copiar logo aqui, vantagem do Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Desculpa, tá? Só para realmente otimizar o nosso tempo, tá? Aqui. Prevê o artigo 5º da Constituição que o direito à intimidade e privacidade da pessoa que sofre violação deve haver reparação. Aduz ainda o artigo 223C da CLT que esses mesmos direitos, ou seja, intimidade e privacidade, são bens jurídicos a serem tutelados. Logo, havendo violação nos termos do artigo 186 do Código Civil e artigo 223B da CLT, deve haver a correspondente reparação, como determinam os artigos 927 do Código Civil e 223B da CLT. Vou acrescentar aqui mais uma informação, tá? Essa reparação deve ser na mesma proporção do dano causado, como diz o artigo 944 do Código Civil. Pronto. Bora ler juntos? Bora ver como é que tá, né? Heitor, ao ser admitido pela reclamada, disponibilizou seu e-mail pessoal, o qual era monitorado pela empresa,
E com isso, esta teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdos que o mesmo não gostaria de ter sido exposto a terceiros. Prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que o direito à intimidade e à privacidade da pessoa que sofre violação deve ser reparado. Deve ser reparado. Aduz ainda o artigo 223C da CLT que esses mesmos direitos, ou seja, intimidade e privacidade, são bens jurídicos a serem tutelados. Logo, havendo violação nos termos do artigo 186 do Código Civil e 223B da CLT, deve haver a correspondente reparação, como determinam os artigos 927 do Código Civil e 223B da CLT. Essa reparação deve ser na mesma proporção do dano causado, como diz o 944 do Código Civil. Ante o exposto, requer o reclamante a condenação da empresa à reparação pelos danos morais sofridos, tá? Sofridos. Professora, teça comentários, por favor. Certamente que sim. Olha só. Primeiro ponto. Fato, fundamento, pedido em cores aí para vocês. Em relação aos fatos, nenhuma dificuldade. Você só vai lá no texto e coloca. Professora, eu poderia transcrever integralmente o que está lá no comando da peça? Não faça a transcrição, não parafraseie, não copie e colhe exatamente. Dá uma cortada, usa sinônimos. Não faça essa transcrição literal, tá? Lembra, você também está sendo avaliado pela interpretação. Então, pressupõe-se que você deve ter a capacidade de ler algo e poder escrever semelhante, só que com as suas palavras. Então, evite, tá? Evite transcrever na integralidade. Mas, fato é que os fatos estão lá e não tem nenhuma dificuldade. Pedido, tranquilinho. Ante o exposto, requer o reclamante. Diante do exposto, pleiteia. Pugna-se pela condenação. Tranquilo. O ponto a ser comentado aqui está no fundamento do dano moral, do dano extrapatrimonial. Por quê? Porque realmente ele traz uma riqueza de artigos. Bora contar aqui quantos artigos nós usamos. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição, 223C, 223B da CLT, 186, 927 e 944 do Código Civil. Nós utilizamos aqui 6 artigos. 6 artigos. E todos eles indispensáveis. Por quê? Um artigo vai falar do bem jurídico que foi violado, nesse caso aqui, a intimidade. Bora acrescentar mais um aqui, né, meus amores? Perdão, tá? Aqui, direito à intimidade, à privacidade e a inviolabilidade das correspondências. E você sabe que e-mail, né, é correspondência eletrônica, mas né? Então, fizemos aqui em tempo um acréscimo, tá? Então, aqui, intimidade, privacidade e inviolabilidade da correspondência, tá? Nós vamos falar aqui do comportamento. Por quê? Quando a gente fala em responsabilidade, a gente precisa entender um comportamento que leva a um dano e tem que haver o nexo de causalidade aí. Isso aqui é o fundamento da RC, da responsabilidade civil. Um comportamento que causa um dano e há o nexo de causalidade entre os dois. O comportamento está previsto lá no 186 ou 187 do Código Civil. Aqui a gente usou o 186. E o mesmo texto, praticamente,
é reproduzido no 223B da CLT. Se você pegar a leitura agora, tanto do 186 do Código Civil, quanto do 223B da CLT, você vai verificar exatamente isso, que a escrita é muito próxima, porque elas se coadunam. Aquele que comete uma ação ou uma omissão está cometendo um ato ilícito, tá? Ok? Esse mesmo dispositivo você encontra lá no 223B, que diz mais ou menos assim, que todos aqueles que concorrerem, né, para o ato ilícito, para ação ou omissão, responderão pela reparação. Tudo bem? O 927 vai tratar sobre o quê? Se eu tenho um comportamento que leva ao dano, eu tenho que reparar este dano. E onde é que está essa previsão da reparação do dano? No 927 do Código Civil. E onde é que está dizendo que a reparação desse dano tem que ser na proporção do que foi causado, do dano que foi causado? No 944 do Código Civil. Então, uma coisa está interligada à outra. Eu costumo dizer que nós temos um pacotinho do dano extrapatrimonial, do dano moral. Que pacotinho é esse? 186 do Código Civil, 927 do Código Civil, 944 do Código Civil. Se for o trabalhador a vítima, 223B e 223C da CLT. Se for a empresa a vítima, 223B, 223D da CLT. E, paralelo a isso, o artigo do bem jurídico violado. Nesse caso aqui, intimidade, privacidade, correspondência, mas poderia ser o nome, poderia ser a imagem, poderia ser a honra. Deu para entender? Então, realmente, assim como a gente precisa ter um pouco mais de cautela na hora de escrevermos sobre a tutela antecipada, nós precisamos também de um exercício maior quando formos falar sobre dano moral, dano extrapatrimonial, porque ela requer uma escrita mais detalhada. Professora, se fosse dano material, né? Aí a gente relembraria o caso Bruno, que já está disponível para vocês. O caso Bruno só foi dano, e lá tem o dano emergente e os lucros cessantes. Se fosse o dano material, entraria aqui ainda o 402 do Código Civil. Ok? Então, assim, você precisa marcar todos esses artigos, tá? Eu vou disponibilizar um esqueminha para vocês, para você imprimir e colocar na frente da sua parede. Aí vai ser assim, o pacotinho do dano extrapatrimonial. Todos esses artigos você precisa usar. Tá certo? Você precisa. Professora, eu posso fazer algum remissivo no meu código? De maneira bem sutil e dentro dos limites que a FGV permite, sim. Usar cores para tentar facilitar a sua vida. Escolhe uma cor, amarelo. Pinta todos os dispositivos de dano extrapatrimonial em amarelo. Ou então, sublinha com lápis, né, para fugir um pouco das cores. Tudo que for de dano extrapatrimonial, não sei, encontre a sua metodologia dentro dos permissivos da FGV. Tá bom? Seguindo lá, que ainda temos muito chão. Bora lá. Descontos indevidos, né? O Heitor, coitado, não era nem sindicalizado, mas sofria desconto. Não é isso que está lá no fato? Durante o contrato, sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo não sendo sindicalizado. Bora direto ao ponto, tá? O reclamante, durante a vigência do seu pacto laboral, faltou as vírgulas, né? Assassinei aqui completamente o português. Sofreu descontos a título de contribuição sindical e contribuição confederativa, mesmo não sendo sindicalizado.
bem diretão. Bem diretão, tá? Sem muita firula. Assegura. Qual é o dispositivo que a gente vai usar? A gente vai usar a súmula e OJ, né? Bora lá? Assegura a súmula 666 do STF, bem como a OJ 17 SDC do TST, que o empregado não sindicalizado não pode sofrer tais deduções, cabendo-lhe, assim, o direito à restituição. Lembra, todas as vezes que vier desconto indevido, você quer a restituição desse valor, tá? Direito à restituição dos valores descontados. Já usei indevido? Não, né? Indevidamente. Assim, requer o reclamante essa devolução. Pronto. Pronto. Sem dor, sem firula, sem exagero, tá? Sem gastar linha. A gente tem que lembrar que reclamação trabalhista, ela é perigosa por isso, né? Se você não atentar, você pode consumir muito espaço e depois te faltar, não é verdade? Então, veja, entreguei, menos é mais. Tu queres que eu fale sobre descontos indevidos? Eu vou falar. O trabalhador, durante a vigência do pacto, sofreu descontos. Qual é o problema nisso? Ele não é sindicalizado. E onde é que tem essa previsão? Súmula 66 do STF e o J17, que diz que isso não é possível. Assim, ele tem direito à restituição, por isso ele requer. Acabou. Galera do print, galera que está copiando. Ok? Seguindo. Diferença salarial ou plus salarial por conta do acúmulo de função. Escolha lá, tá? Você vai colocar diferença ou se você vai colocar plus salarial. Não vai ter variação de pontuação por causa disso, tá? De maneira também muito direta mesmo, tá? Vamos pegar aqui. Heitor teve a CTPS assinada como assistente de estoque, mas em parte do horário de trabalho também não pode faltar, tá? Realizava as tarefas de um analista de compras, pois seu chefe determinava que ele fizesse pesquisa de preços. Tudo bem? Então vamos lá. O reclamante foi contratado como assistente de estoque, mas também realizava tarefas de um analista de compras em parte da sua jornada de trabalho, por determinação do seu chefe, sendo essa atividade estranha à sua, tá? O reclamante foi contratado como assistente de estoque, mas também realizava tarefas de um analista de compras, em parte da sua jornada de trabalho, por determinação do seu chefe, sendo essa atividade estranha à sua. Então, estranha
a qual foi contratado. Pronto. Nos termos do artigo 456, parágrafo único da CLT, não pode o reclamante realizar tarefas estranhas, de novo não, né? Não compatíveis com a qual fora admitido, sem que haja a correspondente contraprestação. Sem que haja a correspondente contraprestação. Nesse sentido, levando-se em conta que Heitor não recebeu qualquer importância, requer a condenação, qualquer importância, por conta desse acúmulo de funções, requer a condenação da empresa ao pagamento de um plus salarial. O reclamante foi contratado, fato, nos termos do parágrafo único do 456, fundamento, nesse sentido, pedido. O reclamante foi contratado como assistente de estoque, mas também realizava tarefas de um analista de compras, em parte da sua jornada de trabalho, por determinação do seu chefe, sendo essa atividade estranha a qual foi contratado. Nos termos do artigo 456, parágrafo único da CLT, não pode o reclamante realizar tarefas não compatíveis com a qual for admitido, sem que haja a correspondente contraprestação. Nesse sentido, levando-se em conta que Heitor não recebeu qualquer importância por conta desse acúmulo de funções, requer a condenação da empresa ao pagamento de um plus salarial, requer a condenação da empresa ao pagamento de uma diferença salarial. Ok? Fato, fundamento, pedido. Se o 456, parágrafo único, ainda não está pintado, está na hora de fazer a marcação. Tá certo? Bem? Seguindo. Tranquilinho aqui em relação ao intervalo intra-jornada, né? Não teremos nenhuma dificuldade em fazê-lo, penso eu. Bora lá. Intra-jornada, intervalo para alimentação e descanso. Pelo menos uma, no máximo 2 horas. Artigo 71 da CLT e seguintes, tá? Parágrafos, perdão. Pois muito bem. Pós-reforma trabalhista, o que o parágrafo 4º determina? Naquilo, se houver supressão, naquilo que foi suprimido no todo ou em parte, a empresa deve pagar ao trabalhador com adicional de 50%. Tá certo? Então, é isso que nós temos que entender. Nos comentários iniciais, né, dessa peça, nós verificamos que não tem nenhum problema com as horas extras. Mas nós temos problema com a intrajornada. Por quê? Heitor, ele tinha direito ao intervalo de apenas 45 minutos. Mas qual é o mínimo? 1 hora. Então, quanto ficou faltando para essa 1 hora, se ele tinha 45 minutos? Ficou faltando 15 minutos de intervalo. Então, nós precisamos pedir 15 minutos de intervalo. Você não poderia colocar aqui 1 hora, você perderia, você não pontuaria absolutamente nada, tá certo? Você tem que pedir 15 minutos de intervalo.
Professora, eu poderia pedir 1h15? Não necessariamente, porque o mínimo é 1 hora, tá? Então, vamos lá. O reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45, com pausa para alimentação e descanso de 45 minutos apenas. Tá? Trabalhava também aos sábados, das 8 às 12. Pois bem, tá? Pois bem, fato, tá certo? Ocorre que o trabalhador que cumpre jornada diária acima de 6 horas deve ter, no mínimo, 1 hora de pausa, 1 hora de pausa para alimentar-se. O que não aconteceu com Heitor, sendo-lhe suprimido, essa palavrinha tem que aparecer, supressão, tá? Tem que aparecer essa palavra supressão, sendo-lhe suprimido 15 minutos do seu intervalo intra-jornada, diariamente. Essa aqui ainda está mais para fato, né? Vou mudar, tá? Porque isso aqui ainda está bem fato. Ok? Prevê o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que o tempo suprimido do trabalhador, nesse contexto, deve ser pago com adicional de 50%, razão pela qual requer o trabalhador a condenação da empresa a esse pagamento. Ok? Pedido. Fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido. O que não pode faltar aqui na intrajornada nunca, 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 tá? Não pode faltar, sobre hipótese alguma, é a palavra supressão, tá certo? Antes da reforma trabalhista, a empresa ela era condenada a pagar pelas 2 horas. Pós-reforma trabalhista, não, a empresa paga apenas em cima daquilo que fora suprimido. Tudo bem? Então, essa palavrinha aqui, suprimido, supressão, tem que aparecer obrigatoriamente, tá? Não pode faltar sob hipótese alguma. Tudo bem? Terminamos o nosso mérito, terminamos. Bora ver como é que está aqui a nossa peça? Bora aqui ver como é que está a nossa peça. Olha só, ela está bem organizada, bem estruturada.
Ainda que o examinador esteja cansado, você não sabe qual vai ser a sua vez na fila do pão, se ele já vai ter lido várias peças, se vai ser a primeira peça do dia, se vai ser o terceiro dia de correção, se ele já está exaurido. Não tem como ele não entender essa sua peça, porque ela está organizada, ela está espaçada. Quando você pula a linha entre um tópico e o outro, você deixa o examinador descansar. Isso faz muita diferença. Ele precisa ler a sua peça e entender, tá? Então, veja como ela está bem estruturada, ela está clara, ela está organizada, tá? Ela está realmente assim do tipo, olha, é isso que tu queres? Toma, canetada. É isso que tu queres? Toma, canetada. Deu para entender? Ela está bem estruturada, bem escrita, bem organizada. Esses intervalos aqui, meus amores, percebam como eles são necessários, tá bom? Então, aqui nós já fizemos endereçamento, qualificação, gratuidade da justiça, prioridade processual, antecipação da tutela, no mérito, dano extra patrimonial, os descontos indevidos, a diferença salarial e agora o intervalo intra-jornada. Acabou? Mérito, sim. Né? Honorários advocatícios, daquele padrão que vocês já estão acostumados, bem minimalista. Excelência, a parte reclamante requer a condenação da empresa ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 791-A da CLT, na razão de 15% sobre o valor da condenação. E agora nós vamos aqui, né, para os nossos pedidos. Professora, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, eu sempre me confundo com os pedidos porque eu não decoro, é muita coisa. Mas, meu amor, você não precisa decorar, meu amor. Você não precisa decorar. O que é que você precisa fazer? Você precisa apenas entender que os pedidos, você vai tirar da sua própria peça. Só que para isso você tem que ter segurança na sua peça, né? E aí vai novamente a dica que a tia sempre dá para vocês quando a gente está falando de uma reclamação trabalhista, tá? Sempre, sempre, sempre essa dica que funciona bastante. Que dica é essa? Todas as peças que toda reclamação trabalhista e peça que se assemelhe a uma reclamação trabalhista, por exemplo, uma ação rescisória, um mandado de segurança, uma consignatória, todas essas peças, você vai adotar o modelo sanduíche lá dos pedidos. Qual é o modelo sanduíche lá dos pedidos? O modelo sanduíche é o seguinte: pão, pão. Pão, pão. No meio tem o recheio. O pão de cima sempre vai ser a citação da parte contrária. Sempre. Então, põe na tua cabeça. Reclamação trabalhista ou peça que tenha a estrutura de uma RT, inquérito para apuração de falta grave, por exemplo, tá? Você vai pedir a citação da parte contrária. Por quê? Porque, meu amor, você está iniciando um processo. Até agora é você e o juiz. Existe processo, então? Não. Porque lá na base do TGP, quando você aprende a pirâmide jurisdicional, você aprende o quê? Que o processo é um triângulo, onde o autor provoca o Estado que manda citar o réu. Aí você tem a composição processual. Então, neste momento, ainda não existe processo, você precisa que a parte contrária seja citada para que haja o processo. Então, sempre o pedido vai ser a citação. Então, teu pão de cima do sanduíche vai ser a citação da parte contrária para que, querendo, apresente defesa. E a base do sanduíche, o outro pão, professor, o pão lá de baixo, o que vai ser? A produção de provas. Sempre, professora, sim. A citação da parte contrária, a produção de provas. A citação da parte contrária, a produção de provas. A citação da parte contrária, a produção de provas. Ok? Sempre vai ser assim, tá? Professora, e o recheio? O recheio, meus amores, não tem mistério. O recheio vai ser o seguinte:
Você vai olhar para a sua peça, você vai voltar na sua peça e você vai olhar o que você colocou na sua peça. Você vai pegar, colocar, pegar, colocar, pegar, colocar. Simples. Bora fazer esse teste para eu te mostrar como é muito simplesinho? Então, olha só. Estou aqui nos pedidos. Primeiro pedido, a citação da parte contrária. Aí eu volto lá na minha peça. Primeira coisa que eu pedi aqui, razão pela qual requer o seu deferimento. Deferimento do quê? Da gratuidade da justiça. Aí eu venho. A concessão da gratuidade da justiça. Escreveu? Aí tu volta na tua peça. Qual foi o outro pedido que tu fizeste depois da gratuidade da justiça? Assim requer o reclamante essa concessão. A concessão do quê? Da prioridade no trâmite processual. Aí tu desce, 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 desce. A concessão da prioridade no trâmite processual. Colocou a prioridade no trâmite processual, você volta. Depois da prioridade, qual foi o outro pedido que você fez? Assim pleiteia o reclamante o deferimento em sede de tutela antecipada para sua imediata reintegração. Então, aí você vem. A concessão da tutela antecipada para reintegrar o reclamante. Colocou? Aí você vem. Depois da tutela antecipada, você entra no mérito. Aí o que é que você pediu? Dano extra patrimonial, devolução dos descontos indevidos, plus salarial, indenização pela supressão do intervalo. Aí você vem. No mérito, requer a condenação da empresa A. Tá? A. Reparação pelo dano moral sofrido. A. Devolução dos descontos indevidos. A. Ao pagamento do plus salarial por conta do acúmulo de função e, por fim, a indenização pelo intervalo intra-jornada. Tchan. Depois do mérito, tu pedistes o quê? Professor, eu pedi os honorários. A condenação da empresa ao pagamento dos honorários advocatícios. E termina o teu sanduíche com a produção de provas por todos os meios admitidos em direito. Juntou alguma prova aqui? Não, ele não juntou nenhuma prova, então fica só assim. A produção de provas por todos os meios admitidos em direito. Atribui-se como valor da causa R, cifrão, isto posto, pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Acabou. Galera que está copiando, galera que está batendo print. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou só pegar aqui o espelho, tá? Para a gente confirmar essa pontuação. Caso Heitor, né? Caso Heitor, deixa eu até anotar aqui para eu colocar no letreiro que eu não coloquei. Foi o exame 14, de 2014.2. Vou colocar na edição, no letreiro para vocês.
Poxa. A FGV não disponibilizou o gabarito oficial. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, não é esse. Não é a 14, Kelly? É a 14. Por que que não quer aparecer? 2014.2. Bora ver o resultado definitivo, respostas. Não, também é do Bruno. Não está aparecendo, vou ter que pegar de. Não está aparecendo, meus amores. A FGV não disponibilizou. Poxa vida. Vamos ficar com genérico mesmo. Vou mostrar para vocês o genérico, tá? Copiar e colar para lá, que vai facilitar a nossa vida. Pronto. Vou colar aqui para a gente poder comentar, tá? Aí é bom que já vai aqui no material. Vou colocar aqui padrão, espelho de correção, perdão. Espelho de correção da peça. Pronto. Deixa-me ver se está projetando adequadamente para vocês. Tá, então bora lá. Bora ver o que a gente conseguiria pontuar aqui, tá? Não apareceu a distribuição dos pontos, mas bora ver mesmo assim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, olha só. Formato, petição inicial, show de bola, né? Acertamos a peça, pontuaríamos. O endereçamento ao juízo de Manaus, perfeito, né? Identificação do autor e réu, tranquilo. Olha lá, reintegração. Deverá ser requerida a reintegração ao emprego, porque a dispensa do portador de deficiência não se fez acompanhar de contratação em outra em condição semelhante. Bingo, fechamos a fundamentação, 93, parágrafo 1º da lei, show de bola, teríamos aqui a pontuação cheia, né? Dano moral, deve ser requerido o pagamento da indenização por dano moral em virtude do monitoramento indevido do e-mail, ferindo, olha lá, a intimidade, né? Artigo 5º, bingo. Opa, não colocamos o 21, não colocamos o 21 do Código Civil, tá? Deixe-me ler aqui para vocês o artigo 21. Realmente o 21 não entrou. 21 do Código Civil. Bora ver lá. Ué? Peraí, que eu digitei errado. Artigo 21 do Código Civil. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, eu vou pintar aqui de vermelho que o artigo 21 ficou faltando, tá? Esse aqui a gente perderia aqui 1/10, tá bom? Deixaríamos de pontuar 1/10, tá? Perderíamos não, né? Porque você só ganha para acumular, você não perde, né? Que nem CESP, né? A FGV não funciona que nem a CESP. Então, a gente deixaria de ganhar 1/10. E aqui considerou só a intimidade, a gente colocou ainda a privacidade e a inviolabilidade da correspondência, né? Estamos indo bem, bora lá. Devolução dos descontos. Deverá ser requerida a devolução do desconto efetuado a título de contribuição confederativa, pois o trabalhador não era sindicalizado. Conforme a súmula 66 do STF, OJ da SDC do TST. Perfeito, né? Nós não colocamos aqui a PN, tá?
e eu nem lembrei realmente dela, para ser bem sincera com vocês. Então, esse aqui também ficou faltando colocarmos. Deixaríamos de ganhar aí 1/10, talvez, né? Porque tá e, não tá ou, né? Ok, estamos bem, bora lá. Acúmulo de função. Nós pedimos acúmulo de função? Pedimos, né? Deverá ser requerido, olha lá, plus salarial pelo exercício de função estranha em parte do horário do trabalho, com base, acertamos em cheio aí, artigo 456, parágrafo único da CLT. Show de bola, aqui a gente teria a pontuação cheia, tá? Horas extras. Ele considerou aqui horas extras, tá? Mas lembra, essa prova foi em 2014, a reforma trabalhista foi em 2017. E o que nós temos aqui? Pausa alimentar parcialmente concedido, pagamento de 1 hora, não, tá? Isso aqui, meus amores, isso aqui, tá? Esse gabarito, com certeza absoluta, o ideal é que eu colocasse até de preto, tá? Ele foi totalmente alterado, tá? Antes da reforma trabalhista. Hoje teria alterado, tá? Essa prova foi de 2014, então isso aqui não estaria valendo, tá bom? A resposta vai ficar como nós escrevemos aí em cima, que tem direito aos 15 minutos suprimido. Essa prova foi de 2014.2, antes da reforma trabalhista, tá? Então, a gente faz essa correção realmente com essa cautela. Encerramento, requerimento de citação, notificação do réu para contestação, procedência dos pedidos, indicação do valor e causa. Então, assim, ficou bem realmente enxuto. Comparando com a exigência da correção, com a peça que nós fizemos, certamente lá não colocou nem os honorários, né? A gente sabe que os honorários é requisito obrigatório hoje. Se você não colocar, você está perdendo pontuação. Então, assim, considerando com esse espelho de correção, tá? Com a peça que nós fizemos, nós realmente teríamos uma pontuação bem alta, em que pese aqui, né, não termos colocado o artigo 21 do Código Civil e nem a PN 119 do TST. Mas nós teríamos certamente, tá, absoluta, com certeza absoluta, uma pontuação bem alta aí, nos colocando numa situação muito confortável, tá bom? Então, aqui a gente conclui a resolução do caso da peça do exame 14, aplicado em 2014.2, uma reclamação trabalhista do caso Heitor Samuel. Tá certo, meus amores? Professora Kelly Cuesta aqui. Espero vocês no próximo vídeo, na próxima correção. Rumo realmente à vermelhinha, rumo realmente à aprovação. Qualquer dúvida já sabe. Advogada. Professora Kelly Cuesta, perdão, @gmail.com, ou então, @Kelly Cuesta, professora, através do direct. Espero que vocês estejam curtindo. Dá um like aí, convido os colegas a participarem, a se inscreverem no canal. Isso aí realmente vai fortalecer o nosso trabalho em alcançar todo mundo que está nesse preparatório aí. Nosso projeto, tá? Nossa proposta é fazer realmente um estudo inclusivo e acessível a todo mundo realmente, a todos os alunos que estão se preparando para a segunda fase do exame da Ordem de Direito do Trabalho, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau!